Nós desperdiçamos muito na vida. Como tem situações que nós perdemos um tempo com ela que não vai acrescentar nada. Amém, amado? Nada, não vai. Pelo contrário, só vai arrancar da gente. Quem está aqui, diga amém. Hoje é o nosso segundo dia. Se você não participou da campanha do domingo passado, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify. Aonde tem mais? É isso aí, né? YouTube, Spotify, é só esses dois lugares aí, né? E o Deezer. E aí você vai lá, ouve a mensagem, não desperdice seu tempo. Tão bom essa ferramenta. Esses dias a gente precisou fazer uma reunião com pessoas tão longe, com amigos tão longe, e ali a ferramenta colocou todo mundo juntinho. Então não desperdice tempo procrastinando. A palavra procrastinação é deixar, veja só, preste atenção nisso. Procrastinar não é simplesmente deixar para depois. Às vezes a gente pensa assim, não, eu estou procrastinando porque eu deixo para depois. É mais profundo, porque procrastinação é deixar para depois o que você vai ter que fazer. Então, quando você deixa de fazer alguma coisa, porque depois você não precisa fazer, por exemplo, acabou que eu deixei de ir no shopping, eu estou procrastinando de ir no shopping. Você não procrastina de ir no shopping. Isso não é importante. Você está aqui ou não? Mas uma pia de cozinha para lavar, é importante ou não é? Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que encará-la. Então, tem coisas na nossa vida espiritual que quanto mais você retarda, mais difícil fica. Por isso que essa série, o ano da reconstrução, quantas coisas estão sendo reconstruídas, fé, valores, relacionamentos, negócios, economia, política, tudo está sendo reconstruído nesse ano de 2022. Nós estamos debaixo dessa fé e eu quero compartilhar com você o que está em Lucas 8:11. O que você não pode desperdiçar hoje? Se tem uma coisa que não tem ordem, viu, amado? Da primeira é mais importante que a oitava, a sétima, ou a terceira é menos importante que a segunda. Não. É um conjunto de coisas para que você não desperdice. Mas se tem um negócio que você não pode desperdiçar, é sua fé. Fala para quem está do teu lado aí. Se tem algo, fala aí, anima aí. Que você não pode desperdiçar, é a sua fé. Como eu vejo pessoas desperdiçando a fé. Eu não sei você, mas eu tive muita dificuldade de ir para a igreja. Eu não sei você. Eu tive muita dificuldade de entrar numa igreja evangélica, ouvir um pastor falar. A minha esposa ficou 1 ano e meio indo na igreja, convidando, dando indireta. Olha para você ver como foi difícil para que eu tomasse uma decisão de visitar a igreja dela. E não foi fácil. Eu atravessei um problema, e nesse problema eu fiz um voto a um Deus que não conhecia, e que mesmo eu não conhecendo, Ele me conhecia, e Ele atendeu o meu voto, eu cumpri o voto de ir na igreja, e nunca mais saí. Dá um glória a Deus aí. Ó. Então para mim foi muito difícil chegar na igreja. Para outros talvez não. E aí, depois de um sacrifício de chegar na igreja, de receber essa fé, a gente deixa que coisas externas tire a gente do caminho, tire a gente do propósito, tire a gente da visão de Deus. Viva uma vida novamente, a mesma vida de onde Deus nos tirou. Eu estava vendo um testemunho no celular de uma pessoa que há 16 anos atrás, ele era um artista conhecido, e aí aparece ele em vários programas conhecidos, e ele recebeu a fé cristã. Mas a fé cristã não combinou com o ambiente que ele vivia. Ele até lutou, e ele passou uns 2 anos ali, lá e cá, aquele ambiente glamouroso e com a fé cristã. Resumindo, o testemunho dele,
ele abandona a fé, porque a pressão é muito grande, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Ele abandona a fé, e 16 anos depois, ele volta para esta mesma igreja, para esse mesmo pastor, e conta a vida que ele se encontra, e ali mostra o lugar que ele mora, a vida que ele está, o dinheiro que ele tem, a situação que ele se encontra, completamente arruinado. E aí ele diz assim no testemunho, mais ou menos parafraseando: eu desperdicei 16 anos da minha vida. Eu não estou falando um ano, eu estou falando 16. Às vezes eu entro assim numa crise existencial por uns 2 anos de escolhas erradas, e que não tem nada a ver sair da presença, não tem nada a ver viver no pecado. Eu fico imaginando 16 anos. E aí ele, hoje com 40 e poucos anos, ele mostra no testemunho dele o lugar onde ele mora, como ele vive. Por quê? Porque receber a fé é muito difícil, mas desperdiçar a fé é fácil demais. Quem está aqui? Quem está aqui? Largar um vício é difícil demais. Tem uma casa de recuperação que congrega conosco lá em Cruzeiro, e você vê os meninos falando como é difícil, a ponto de ir para a casa de recuperação para largar o vício. Mas você não vê ninguém sofrer para largar a fé. Você vê muitos sofrendo porque largaram a fé. Quem está aqui, diga amém. E Jesus dá uma dica por que a gente abandona a fé. Antes de falarmos sobre o tema investir na fé, é importante a gente construir uma base. O que nos leva a desperdiçar a fé? Jesus conta uma parábola e ela é perfeita para isso daí. Lucas 8:11. Lucas 8:11. Como que nós podemos desperdiçar a fé? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados, preste atenção nisso, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. Eu ouvi no testemunho do rapaz, eu me lembrei disso. E não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso, abre a sua mão aí, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que nós estamos cheios de corações bondosos e generosos para a glória de Deus nesse lugar. Dá um aplauso para você animar aí. Ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. Agora, dão fruto como? Com perseverança. Então eu posso aprender aqui que eu desperdiço a fé deixando o diabo roubar. Como é que o diabo rouba? Rouba com mentira, rouba com sofismas. O que é isso? É uma mentira, mas que tem uma cara que parece até verdade. Como que o diabo rouba? Fazendo você se tornar um crítico. Como que o diabo rouba? Fazendo você olhar um mau testemunho e anular vários bons testemunhos. Uma outra maneira que a parábola que Jesus contou nos fala como podemos desperdiçar a nossa fé é com euforia sem convicção. Me perdoe a franqueza, mas vai curar pessoas. É muito comum a pessoa ficar numa euforia. Ai, meu Deus, que coisa linda, que não sei o quê. Ai, eu senti a presença, Deus falou comigo. É muito comum.
esse grau de euforia ser o mesmo grau de firmeza dela. Frágil. Eu não estou acusando, eu estou despertando você. Tem alguém aí ou não? Você está aqui ou não? Então, se tem uma maneira que o diabo faz para roubar e fazer você desperdiçar a fé, é ele não te entrar no nível da convicção, você só fica no nível da euforia, que tudo vai ser resolvido agora. É claro que vai ser resolvido. Mas tem coisas que você vai precisar aprender a viver. Outra coisa é deixar as crises serem maiores que as verdades de Deus. O que Jesus falou? Olha, os prazeres, as demandas. Hoje o que tem muito? E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Hoje as pessoas estão procurando, sim, você não seja uma delas, porque a nossa igreja é uma igreja bíblica, a gente não inventa. Eu não preciso criar nada do que Deus já criou. Eu não preciso inventar a roda, alguém já criou a roda, já inventou a roda. Eu só preciso propagar o que está na palavra de Deus. Amém? Eu não preciso ensinar um novo evangelho, porque isso aí seria amaldiçoado. Eu só preciso ensinar o que está na Bíblia. Mas hoje há uma tendência há uma tendência das pessoas buscarem um evangelho que se adapte à sua limitação. Então, se eu sou limitado numa área, eu não quero ouvir sobre aquela área. Se eu tenho uma dificuldade em algumas coisas, eu não quero que ninguém mexa naquilo. Então, eu não posso ouvir nada um pouquinho mais profundo, porque se eu ouvir, vai me provocar. E se me provocar, eu vou sair daqui chateado, porque mexeu na minha ferida. E eu vou dizer uma coisa para você, o evangelho ele só faz sentido se mexer na ferida. O evangelho, eu não gosto quando eu vou num evento e aquele evento, ele não causa nada em mim. É sinal que só foi falado o que é bom. Agora é muito bom quando eu vou num evento e aquele lugar, ele me confronta em áreas que eu preciso melhorar. Ele mexe comigo na minha fé em níveis que eu não estou andando. E muitas vezes, você não, amém? Muitas vezes as pessoas estão assim, rodando igreja, porque conforme chega o prato para comer que ela não gosta, ela procura um outro restaurante para comer. E conforme chega um prato que ela não gosta, ela vai procurando. Então ela vai procurando comer só o que ela gosta. Aí passa 4, 5 anos, está o mesmo crente, com o mesmo pecado, com a mesma mania, não mudou nada, com a mesma vidinha. Por quê? Porque ele não comeu o que precisava. A vida desses bebês que estão aqui, elas têm fases. Primeiro a mãe dá o leitinho, depois vem um outro negócio, depois vem agora nem usa mais papinha, e já vai dando um pedacinho de comida e tal, e quando vê, está comendo tudo, mas tem um processo. Mas quando você para no processo da fé, o diabo vem, arrasta. Por isso que se a sua agenda não investe na sua fé, você vai ter muito problema. Por quê? Porque se tem algo que nós precisamos ter na nossa vida, para não termos uma vida de desperdícios, é uma vida de investimento na nossa fé. O tema de hoje é invista na sua fé. Fala aí para quem está ao teu lado, invista na sua fé. Não, fala com força, invista na sua fé. Quer ver uma outra coisa, só para a gente fechar? O que rouba a fé da gente? O que faz a gente desperdiçar a fé da gente? É o que está no Salmo 1, versículo 1. Coloca aí. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Isso aqui faz desperdiçar a nossa fé. Isso aqui, muitas vezes, vai contrário aos desejos nossos. Salmo 1, verso 1. Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Diga amém. Então eu tenho que fechar essa parte aqui do que faz você desperdiçar a sua fé. Pessoas erradas. Isso não é pecado.
Quem tem filho? Você quer seu filho andando com traficante e usuário de droga, mau aluno, filho rebelde? Você quer o seu filho com isso? Não! Você quer seu filho andando com pessoas do bem. E talvez você não tenha esse mesmo valor para a sua fé. Você fala, meu filho, você tem que andar com fulano, olha para você ver como é que fulano é bem de vida, olha como é que fulano é não sei o quê e tal. Mãe, ele não está nem aí para Deus, não importa, o que importa é que você vai estar bem. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? São os valores. São os valores. Existem níveis de valores que é você que tem que estabelecer para você. Não sou eu. Nem para minha família eu consigo estabelecer. Eu consigo instruir, eu consigo ser exemplo, mas eu não consigo mandar. Eu não consigo obrigar, nem Deus vai fazer isso. Você está aqui ou não? Então, se você não investe na sua fé, você vai desperdiçar a sua fé. E para fechar, eu quero só ler um texto e a gente vai partir sobre como eu vou investir na minha fé. Coloca para mim Tiago 4:1. Isso aqui é importante, porque não adianta nós fazermos campanha, não adianta nós trabalharmos uma série se nós não levarmos a sério a nossa fé. Tem muitas pessoas morrendo, indo para o inferno, muitas pessoas sofrendo, porque não conhecem o Evangelho. Agora, o duro é quando você vê uma pessoa que conhece o Evangelho, que investe bem seu dinheiro, investe bem seu tempo, mas a sua fé é o que sobrar disso tudo. Isso no final vai dar errado. Você está aqui ou não? Isso no final vai dar errado. Mas não é porque eu quero, é porque é assim que funciona a lei da vida. Se você investir mal o seu dinheiro, o que acontece? O que acontece? Você perde o dinheiro. Se você investir bem o seu dinheiro, o que acontece? Você ganha dinheiro. Talvez você nunca parou para prestar atenção no que significa a palavra investir, mas nós vamos falar sobre isso. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Essa palavra adúltero aí, coloca o 4, adúltero, não significa, quando você ouve a palavra adúltero, você já imagina assim, um homem ou uma mulher traindo um ao outro. A palavra adulterar significa misturar. Por isso que eu e a minha esposa, nós somos uma só carne. Quando entra uma terceira pessoa, há uma adulteração, há um outro elemento misturado. Você entendeu ou não? Agora aqui não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com a palavra mistura. E aí continua. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É por isso que é a mistura. Por isso que não tem nada a ver marido, mulher, não tem nada a ver fidelidade, tem a ver mistura. É como assim, misturadores. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, com letra maiúscula, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Esse mundo aí não tem a ver com pessoas. A gente se relaciona. Eu me relaciono com pessoas. Pessoas que servem a Deus, pessoas que não servem a Deus. A questão é quando os que não servem a Deus vão me influenciar. Às vezes tem até quem serve a Deus que até influencia, mas do lado ruim até. Mas tudo bem, não é esse o caso. É essa adulteração que pode fazer com que a gente leve anos para construir uma fé e a desperdice. Vamos rasgar o verbo aqui, que aqui criança não vai nem prestar atenção direito se tiver. Quantos pastores
acabaram com a sua vida, acabaram com a vida do povo, porque desperdiçaram 10, 20, 30 anos por causa de uma mulher. Porque se tem um negócio que eu não vi ainda, pastor, cair, é por causa de dinheiro. Eu não vi. Eu vi por causa de poder e de mulher. Não é por causa de dinheiro, não. Por quê? Porque devagarzinho isso pode vir a acontecer. Está rodando na internet e você precisa ouvir isso, porque nós precisamos crescer, amém, amado? Senão a gente não amadurece. Eu vi o vídeo, mandei até para alguns líderes, de um pastor, 30 anos no ministério, está rodando aí, 30 anos no ministério. Se envolveu com a esposa de um rapaz, 20 anos de igreja. E o rapaz sobe a escada do altar, toma o microfone do pastor e diz: ele saiu com a minha mulher, eu tenho 20 anos nessa igreja. Pensa. É por isso que Jesus falou: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem medo de pastor. Ele não tem medo de quem tem dinheiro. Ele não tem medo de gente bonita. Ele não tem medo de ninguém. Porque nem de Jesus ele tem medo. Você está aqui ou não? Parece assustador um dia como esse. Mas eu vim falar sobre fé, meu amado. Fé é o maior tesouro que você tem. Fé é a única coisa que te faz vir na igreja. Porque eu digo que você não tem mais fé, você não quer mais saber de pastor, você não quer saber de Bíblia, você não quer saber de nada, nem do céu você quer saber mais. Pensa que tristeza. Eu ouvia falar desse pastor e, meu Deus, nós não precisamos mais falar de irmãos caídos, irmão. As internets têm mostrado pastores caindo. E se você é daqueles que vê aquilo e fala assim: se ele não aguentou, imagina eu. É porque a sua fé não existe. Sinto muito. Se você entrou nessa igreja por causa de uma pessoa, você não vai ficar por causa de Jesus. Porque a sua fé, ela está baseada em alguma coisa na sua cabeça. Eu não vim aqui para basear a sua fé na sua cabeça, eu vim basear a fé na palavra de Deus. Porque passarão céus e terra, é o que deu origem a esse ministério. Há 15 anos atrás, nada do que se vê existe, mas existia uma fé. Existia algo maior dentro de mim, assim como você. Se você não tiver os olhos da fé voltado para o autor e consumador da sua fé, qualquer coisinha do seu lado te afronta, te desanima, te joga no chão, e você, com a pseudo desculpa, que ficou triste, que ficou chateado, que ficou magoado, você abandona a sua fé. Pode ter certeza, o Jesus continuou lá na cruz por causa da nossa fé. E quando você faz isso, é como se aquilo ali não tivesse significado nada para você. Olha, meu amado, você me perdoa a franqueza, minha mulher pode desviar, meus filhos podem desviar, minha mãe, meu pai, todo mundo, mas eu permanecerei de pé, orando, crendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é loucura, isso não é falta de amor, é que Ele é o primeiro lugar na minha vida. Aleluia! E Ele tem que ser o primeiro na tua. Ai, graças a Deus, eu nunca tive um problema de um amigo meu desviar. Eu nunca tive. Nunca tive. Nunca tive o problema de entrar em coisinha de igreja e sair perdido como um cego no tiroteio porque aconteceu algum problema na igreja. Eu estou te dando testemunho de fé, irmão. Minha mulher está aqui, quando você fala umas coisas, minha mulher um dia entrou no banheiro da minha casa, eu fazendo barba, era pastor não, congregava 1 ano, 2 anos. Paulo, pelo amor de Deus, para de ajudar na igreja, porque senão você vai sair da igreja. Por quê? Porque eu via mau testemunho de crente ruim. Você está aqui ou não? Estou te empoderando aqui ou não? Está mexendo com você? Ótimo. Eu via testemunho de crente ruim, crente que não dava testemunho de cristão, e ali eu confrontava mesmo, irmão, confrontava mesmo. E a minha esposa falou: Paulo, pelo amor de Deus,
Você vai sair da igreja daqui a pouco, por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de ciclano. Eu estava fazendo barba, eu lembro isso como se fosse hoje, que isso te inspire. Eu estava fazendo barba, eu parei de fazer barba, eu falei assim, eu estou lá por causa de Jesus, eu não estou por causa daqueles miseráveis, não. Eu estou por causa de Jesus, um que me tira lá é Jesus. Agora eu vejo, terminou o namoro, eu vou sair da igreja, terminou não sei o quê. Eu fulano, meu amado, em nome de Jesus eu profetizo, invista na sua fé. Dá um aplauso aí, invista na sua fé. Não ande como você aí fora tá, meu pai, não faça isso. Mas tudo bem, vamos passar, porque isso é assunto tenso. Vamos falar de como investir na fé. Você sabe o que significa a palavra investir? Porque eu gosto de dicionário. Desde o dia que eu falei umas 4 palavras no início, ontem eu contei lá em casa. Você sabe por que ontem eu contei lá em casa? Falei para minha filha, para minha mulher. Você sabe por que eu tenho mania de dicionário? Porque no início da minha pregação, 15 anos atrás, no ministério, tem muitas palavras que a gente fala, é um parênteses aqui para te empoderar. Tem muitas palavras que a gente fala, mas a gente dá um sentido para ela. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? A gente às vezes já ouve alguém falar, é bonita a palavra, você fala. Um dia eu falei uma palavra, e eu não sei como, eu vi que não tinha nada a ver a palavra que eu falei. E daquele dia em diante eu falei, toda palavra legal, eu quero procurar no dicionário. Então tudo que eu não sei, já tem um dicionáriozinho baixado, que eu vou lá. Mas olha que interessante. A palavra investir. Deixa eu procurar ela aqui. Cadê? Depois você investe um tempo e procura lá na sua casa. Aqui. Palavra investir. Aplicar com o intuito de receber um valor maior. Tem tudo a ver com a nossa fé ou não? Sim ou não? Você investe com o intuito de receber algo maior. Quem está aqui, diga amém. Lançar com ímpeto. Tem a ver com a nossa fé ou não? Ousadia. Lançar com ímpeto. Agora preste. Ampliar equipamento para se expandir uma produção. Ampliar o conhecimento para se produzir mais frutos. Tem a ver ou não tem? E por último, entregar-se. Olha quanta coisa a palavra investir. Então, que nessa manhã você saia daqui um investidor, não na Bolsa de Valores, não na Petrobras, não na Johnson, mas na sua fé em nome de Jesus. Dá um aplauso aí. Vamos lá agora. Meus amados, vocês já aprenderam que para desperdiçar a nossa fé é fácil. Mas agora a gente precisa investir na nossa fé. Como que eu faço isso? Primeiro é aprendendo, irmão. Nossa, apóstolo, eu pensei que era um negócio transcendental. Aprender é. Se você não ouvir isso, você vai achar que é vir à frente, receber uma oração. Não, essas coisas, elas startam você. Elas não resolvem tudo. Ninguém vai ter uma oração e vai colocar a Bíblia dentro de você. Vai ter uma oração, o Espírito Santo vem habitar em você e você vai conhecer a palavra de Deus. Quem está aqui? Você tem que aprender. Parece que aprender, nossa, eu pensei que era um negócio mais diferente. É por isso que as pessoas estão procurando coisas diferentes. Não tem. Aprender. Você só vai conhecer a palavra se você aprender. Segunda coisa, você tem que crer. Porque não adianta você aprender, você precisa crer. E terceira, você precisa andar com gente de fé. É a questão do discipulado. Você não vai investir na sua fé se esses 3 pilares não estiverem ali. Você vai entrar ano e sair ano, você vem, assiste o seu cultinho aqui, 10 da manhã, e volta, domingo que vem eu aprendo alguma coisa de novo. Não. Nós colocamos o evangelho, os 4 evangelhos para lermos esse ano. Isso é para provocar você. Talvez você está aqui hoje, atravessando uma luta, mas você até agora não leu nenhum capítulo do evangelho de Marcos. Mas você está buscando a Deus. Só que você não está aprendendo,
você não está crendo e você não está andando com gente de fé. Você acha que uma pessoa que não tem a mesma fé que você vai aconselhar você de uma maneira bíblica? Não, você vai desperdiçar a sua fé. Você vai se aconselhar, poxa, meu casamento está difícil e tal, o que você acha? O cristão, não, tem que lutar, procura o pastor, faz um curso, não, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos lá. O ímpio, sem temor a Deus, e que eu não seria diferente também se eu não conhecesse a Deus. Ah, meu casamento é assim, deu, não deu, meu irmão, segue a vida. Segue a vida. Ah, mas eu tenho filho pequeno, eu já vi, mas eu tenho filho pequeno, mas os filhos crescem, eles vão ter a vida dele, vai ter a sua. Como é que isso vai bater? Aí eu vou investir na sua fé aqui, jogando semente, 40 minutos, e uma conversa de 10 minutos vai destruir 10 anos de fé. Você está aqui ou não? Você não precisa ter vários negócios ruins, você precisa ter um negócio bem ruim para arrebentar com todos os negócios bons. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Isso é a fé. Se você não tiver essa visão de investimento na sua fé, qualquer pessoa faz você desperdiçar a sua fé. Você vai no culto agora? Não, vamos assistir o Top Gun. Não, vou depois. Eu fui lá, olha, eu não sabia que tinha filme, eu vou colocar isso hoje. Eu não sabia que ainda tinha filme que não tinha sexo, nudez, não tinha ideologia. Eu não imaginava assistir um, porque nem desenho animado hoje está sem. E aí um filme lá que tem, que fala de homem, fala de mulher, fala de honra, fala de amizade. Tom Cruise está feio. Foi eu, Alexandre, assistir, e aí eu falei assim, Alexandre, é importante que a gente é carinhoso. Mas tudo bem. Mas ele está feio, sim. Ande com gente. Águias não voam com galinhas, irmão. Diga, águias não voam com galinhas. Vocês assistiram a Era de Gelo? Não tem o mamute? Ele não falou que ele era um esquilo? É esquilo não? Como é que chama aquele negócio? É esquilo? Aquele bichinho. É esquilo? Quem? Não, como é que chama aquilo? É um bichinho. Sei lá, é um bichinho lá. Aí chega um outro mamute para ele e fala assim, o que você está fazendo com esses esquilos? Eu sou um esquilo. Vamos falar que é esquilo, não lembro. Não, você não é um esquilo. Você é um mamute. Não, eu sou um esquilo, eu sou igual eles. Você é maluco, sobe naquela árvore lá, uma luta para subir, subiu, quebrou a árvore. Eu falei, você é igual a mim. Eu falei, não, não sou. Eu sou igual aos esquilos. Meu amado, você é a águia. Podem falar que você é a galinha, mas você é a águia. Dê voos altos. Dá um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cuide da sua fé. O capítulo 11 de Hebreus só fala sobre fé. E você não precisa ter muita coisa, não. Você pode ter uma fé tamanho de um grãozinho de mostarda. Quem conhece um grão de mostarda aí? Ah, graças a Deus, todo mundo. É um negocinho, cara. Uma vez eu comprei um saquinho de grão de mostarda e dei para as pessoas verem. Agora, olha o que Jesus fala sobre uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mateus 13:31. Está fazendo sentido aqui ou não? Mateus 13:31. Coloca aí. Mateus 13:31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor, então você chega, é menor, você começou agora. Você acha que a mesma fé que eu tenho hoje é a mesma fé que eu tinha há 20 anos atrás? Não. Mas se eu não vigio, de vez em quando o diabo vai lá tentar roubar. As pessoas vão lá tentar tirar. O reino dos céus é como grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas, atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Começou pequenininho. Agora veja, você começa e vai, e vem, e vai, 5 anos, 6 anos, 8 anos. De repente, um problema, uma luta, um negócio que apareceu, aquilo dali arranca com raiz e tudo a sua fé.
e você joga no lixo. Por quê? Porque talvez não estamos tratando a raiz da nossa fé. Estamos arregimentando ela em princípios e valores que são vulneráveis, são temporais e não atemporais. Quem está aqui? Quem está aqui? Esses dias eu li um testemunho de um casal de missionário que o marido foi para uma região muito, muito perigosa de uma tribo que come pessoas, canibais. Deus mostrou para ele: você vai converter aquela nação lá, aquele povo lá. E ele foi, e ele ficou lá, e pregando, e lutando, e fugindo, e teve um dia que chegou a notícia. Mataram ele. A mulher dele pranteou, a mulher dele chorou, e a mulher dele decidiu, falou: não, tem uma promessa, eu vou lá. Essa mulher vou ir lá, na onde mataram o marido dela. E ela continuou a obra. Ela não morreu e aquela tribo se converteu. Dá um glória a Deus aí. Mas alguém morreu. E a gente às vezes fica fragilizado quando alguém morre. A gente fica preocupado quando alguém diz: eu vou fazer o Atos 29. O que é o Atos 29? É uma formação para uma nova safra de pastores. Tem que ter pastores que vão gastar a sua vida com pessoas assim. Mas ele daria um bom instrutor de piloto de avião. Não interessa. O que interessa é o que Deus planejou para a vida dele. Você está aqui ou não? Mas não, vai morrer. Irmãos, a pior morte é aquela que você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Hoje eu acordei de madrugada para ir no banheiro e Deus me deu uma visão sobre propósito, que é um negócio lindo. Eu vou mostrar ela aqui para você, mas foi uma coisa assim, meu Deus, isso foi assim eu só não vou relatar porque não deu tempo nem de preparar, mas a questão do propósito na vida de uma pessoa. Mas guarde isso daí que vocês vão ver essa ilustração. Isso tem a ver com fé, isso não tem a ver com outro, e você não pode, porque é um tesouro. Você encontrou essa fé. Quem encontrou essa fé, diga amém. Olha, todos os projetos na igreja, elas visam o quê? O seu crescimento na fé. Não é uma agenda religiosa, é o seu crescimento na fé. Terça-feira, quarta-feira, é um trabalho com casais, é uma imersão de voluntários, são os cursos que vão vir. Isso é para quê? Para você investir na sua fé. Por quê? Para comer o investimento da sua fé tem bastante. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Está quietinho? Está quietinho? Você está aqui ou não? Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Isso. Dá um aplauso a Jesus aí, que coisa linda, ó. Isso, pode sentar. A pessoa fica muito quente, é que está frio. Você vai ficando muito assim, ó. Tem uns que estão assim, um já foi. Ele está com um só, ele está 50% ligado. Não, a palavra de fé é que gera em nós força e reconhecimento do que Deus nos chamou. É pela fé que somos salvos. Eu não tenho tempo de falar tudo aqui, mas é pela fé que somos salvos. Pela fé somos agentes de milagre. Você ora por alguém, você abençoa, você profetiza. Pela fé nós recebemos o milagre. Mas pela fé nós descobrimos o nosso propósito. É por fé. Em 2005, chegando agora em outubro você vai me ouvir falar muito de 15 anos atrás. Em 2005, eu peguei minha família e fui passear pela primeira vez em Belo Horizonte. Passear, participar de um congresso. Hoje até é difícil isso. Cheguei lá, representante comercial, feliz, pleno, bem-sucedido, amando a minha profissão, amando meus sonhos. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar vivendo o que eu estava vivendo em 2005. Tinha comprado um Focus hatch, 0 bala. Fui para Belo Horizonte com rodinha linda. Está lá. Mas teve a segunda noite lá. E a segunda noite lá, eu não dormi. Porque Deus foi ministrando ao meu coração que Ele não me chamou para vender feijão, que Ele não me chamou para vender leite, que Ele não me chamou para vender farinha de trigo, que Ele me chamou para pregar o Evangelho.
Ninguém falou comigo, meu irmão. Nem meu pastor acreditou em mim. Nem pessoas que me amavam acreditaram em mim. Mas eu sei que eu ouvi essa voz a noite inteira em setembro de 2005. Não tinha ninguém que garantiu nada para mim. E quando foi em outubro de 2006, olha, foi setembro de 2005. Quando foi outubro de 2006, eu dei o primeiro passo de fé. Eu tenho que ir para o lugar aonde Deus me chamou, mas eu não chamei ninguém para ir comigo, porque quando você sai de um ambiente para cumprir um propósito de Deus, abre o coração aí, e você chama alguém, você faz o papel de Lúcifer, e quando você sai sozinho, você faz o papel de Abraão, e Deus não abençoa Lúcifer, Deus abençoa Abraão, dá um aplauso aí, então você sai, tá bem? Deus pode chamar qualquer um de vocês aqui, mas lembre-se, Abraão sai sozinho, Lúcifer sai com um terço. Então todas as pessoas que saem levando alguém, eles saem debaixo de maldição. Todas as pessoas que saem sozinho para algo que Deus os chamou, saem debaixo da bênção. Está simples ou não? Então é isso. Aí eu começo pela fé. Não teve um contrato que eu assinei. Não teve um ministério por trás que investiu em mim. Não. Eu peguei 30 cadeirinhas plásticas, eu peguei uma mesinha plástica, e eu comecei pela fé. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Isso daí, ninguém coloca em você, só o próprio Deus coloca em você. E Ele colocou de um tamanho de um grão de mostarda, porque dali para frente é contigo agora. Dá um aplauso a Jesus. Dali para frente é contigo. Tarefa de casa, leia o capítulo 11 de Hebreus inteiro. Inteiro. Você vai ver homens e mulheres que realizaram os feitos que nós pregamos, sempre terminando assim, pela fé. Essa frase, quando eu já estava com a mensagem pronta, o Espírito Santo colocou ela em meu coração. Podemos orar sem fé. Sim. Podemos orar sem fé. Podemos pregar sem fé. Sim. Mas nunca receberemos sem fé. Eu posso pregar aqui sem fé nenhuma. Pode chamar um cara bom de oratória, dar um texto para ele, mostrar uns tópicos, ele vem aqui e rebenta. Mas não tem fé. Pode chamar uma pessoa e falar, ó, você vai fazer uma reza lá, e ele não acreditando em nada, ele consegue orar. Mas tem um detalhe. Você não consegue receber sem fé. Porque Jesus disse o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você já parou para pensar? Olha aqui, tem coisas na minha e na sua vida que você vai precisar aprender. Filipenses Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30, não precisa colocar aí não. Mas fica uma dica para você ler. Você vai ver coisas do tipo, sua fé será atacada, mas a sua firmeza que será recompensada. Leia depois na sua casa, para a gente ganhar tempo. Sua fé será atacada. Claro, eu não sei você, mas eu já sofri muita afronta. Eu deixei de frequentar um ambiente familiar por quase 2 anos. Por quase 2 anos. Porque aquele ambiente atacava a minha fé. E eu tinha que escolher o ambiente ou a minha fé. Tem muitos escolhendo o ambiente. Eu não. Sem hesitar. Eu escolhi a minha fé. E eu fiquei fora do ambiente quase 2 anos. Sem maldade, sem nada. Mas eu precisava proteger a minha fé. Você está aqui ou não? Eu não poderia deixar que os prazeres falassem mais alto do que a voz daquele que me salvou. Você está aqui ou não? O reino de Deus, você vai ver também, o reino de Deus espera de nós uma resposta às investidas do inferno. Qualquer, permanecer firme. Permanecer firme, não tem jeito. Após o vento está batendo, eu sei, mas você vai precisar permanecer firme. Não tem mágica, truque. Agora, como que nós permanecemos firmes? Estando em Cristo. Vamos ler? Não, vamos ler. Eu senti que você precisa ler. Filipenses 1, 27. Vamos ler. Palavra abençoada. Ó, Filipenses 1, 27.
Ó, não importa o que aconteça. Está vendo ou não? Acabou. Você crê na Bíblia? Você crê na palavra? Então não importa o que aconteça. Ah, mas fulano, não importa. Mas não importa. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Quem está chegando agora no Evangelho, ele está no processo. Mas ele precisa avançar. É como um bebê. Então por isso que quando uma pessoa, só dá uma parada aqui, nasce de novo, para você aprender isso, a pessoa entregou a vida a Cristo, ela batizou, nova criatura, ela é um bebê na fé, ela precisa ir aprendendo. Por isso que eu e você não precisamos exigir de ninguém, ou comparar ninguém à vida de ninguém. A gente só precisa ensinar. Por isso que Jesus falou, vocês têm que ensinar. Quem está aqui? Quem está aqui? Não desperdice sua fé. Aprenda sobre ela. Para que assim quer eu vá, olha o Paulo dizendo, eu veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Eu vá e os veja. Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes não é evangélica no sentido de evangélico, a tradução é de evangelhos, é na fé dos evangelhos, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Olha o que eu disse. Tem gente que porque alguém está se opondo à fé dele, ele prefere abandonar a fé, é o famoso lacração, né? Então você não pode mais falar que eu gostei do filme do Tom Cruise, porque lá tem um macho e tem a fêmea ali. Não pode, porque vai ofender o mundo agora. Então não pode falar, isso é homofóbico. Você, peraí. Cada um vai fazer o que quiser da sua vida e do seu corpo. Mas eu não posso deixar que a pressão lá roube o ensino da palavra para você, ué. Pelo amor de Deus. Senão que evangelho é esse? Não, mas não pode. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não pode quando é contrário a Deus, aí que você tem que se lembrar daquele versículo. Importa agradar a Deus ou aos homens. Eu não sou contra ninguém. Faz 15 anos que eu lidero essa igreja. Eu nunca tive um problema com ninguém. Pode ser drogado, pode ser alcoólatra, pode ser lésbica, pode ser LGBT, pode ser o que ele quiser. Eu abraço, amo, mas tem um detalhe. Entre a palavra de Deus e o sentimento, eu fico com a palavra de Deus. Você está aqui ou não? Você tem que entender isso, hein? Senão você vai ser daqueles, não, para não ser lacrado, eu concordo com tudo. Você vai ser lacrado no céu. Aí é que está, não entra não, está lacrado. E se você está achando que eu estou falando demais, tem que ler Bíblia, hein? Tem que ler Bíblia. Sem de forma alguma, aqui ó, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aquilo. Não precisa nem pregar, é só ler. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não, eu sou a favor da família, sou a favor do homem e mulher, sou contra o aborto. Qual o problema? Para eles isso é sinal de destruição. Mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Você está vendo? Ó? Então o fato de eu crer é ótimo, mas eu preciso aprender a sofrer. Quem está aqui, diga amém. Você já viu que tem aquela máxima para um lutador de boxe? Você precisa aprender a sofrer. Porque vai ter hora que você vai apanhar, irmão. E o que vai determinar se você vai ficar de pé é se você aguenta sofrer. Por que um soco de um pugilista na nossa cara dá até traumatismo craniano? E um soco num outro pugilista nem mexe com ele. Porque ele foi treinado a sofrer aquilo dali. Então, mais do que nunca, eu e você precisamos ser treinados a sofrer pelas causas do Evangelho. E não abandonar o Evangelho por estar sofrendo. Porque tem gente que é assim, então, mas não, sofrendo demais, perseguição no trabalho, família, não sei o que, eu prefiro largar a mão. Eu disse para uma pessoa, e repito para todos em alto bom som, nunca
Nunca, e olha que eu aprendi há 10 anos atrás, a palavra nunca é para sempre, então cuidado para não falar isso. Nunca uma família é destruída porque Jesus está entrando nela através de uma pessoa. Nunca. Porque quando ele entra é para salvar a casa inteira, não para destruir a casa inteira. Mas também de sofrer por ele. Já que estão passando pelo mesmo combate, que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Sua fé será atacada. Mas é a sua firmeza que vai te manter de pé. Quem está aqui, diga amém. Aqueles que permanecem em Cristo terão suas realidades mudadas. Esse é o plano de Deus. A minha realidade foi mudada. A minha. A sua realidade foi mudada pelo quê? Pela fé. Apóstolo, mas a minha realidade não mudou. Mas aí você precisa ser responsável. Não mudou porque você está no processo de mudança, ou não mudou porque você é um ótimo ouvinte, um péssimo praticante da palavra de Deus. Porque não tem lógica. A minha vida não mudou. Mas espera aí. A Bíblia diz que seja o homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Como que a sua vida não mudou? Deus muda as realidades dos conflitos internos e externos. Você precisa de uma mudança dessa? Você carrega? Deus muda essa realidade pela fé. Deus muda a realidade da escassez. Deus muda a realidade dos maus tratos. Tem pessoas que são maltratadas por não se valorizarem. E quando entra a fé, ele vê e ele crê que ele é a coroa da criação. Então não importa se quem está do meu lado não me valoriza. O que importa é que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que diz, você é a menina dos olhos de Deus. Então não importa a sua realidade de dor, porque Ele é que te cura. Mas o que importa é que você precisa crer. E crer, eu não sei, nem sei se eu coloquei aqui. Coloquei. Muitos desistem nas dificuldades ou até mesmo na primeira dificuldade e para no caminho e perde a conquista. Tem um amigo meu que ele gosta de dizer uma frase: campeões são finalizadores. Você já viu alguém ganhar uma prova sem completar? Esse é campeão, parou faltando 2 voltas para acabar. Você conhece alguém assim? Esse aqui é o campeão de Fórmula 1. Parou 8 voltas antes. Não. Esse aqui é o campeão porque ele cruzou em primeiro lugar. Tem alguém para dar um amém, um aplauso a Jesus aqui ou não? Não, melhor é isso aí, que está te empoderando. Que fé é essa? Não, a gente vai completar, porque aquele que começou, completa. Muitos começam até bem, que é o que nós falamos lá atrás da parábola. Mas logo deixam tudo e voltam para onde Deus os tirou. Cuide da raiz, deixe ela crescer, tem que deixar a raiz crescer. Por isso o nome do projeto nosso é Enraizados. Tem que deixar a raiz crescer, porque o quanto de raiz para baixo é o quanto de aparente para cima. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Aquele prédio, aquele edifício, o World Trade Center que caiu lá, tive o privilégio de ir em Nova York e conhecer lá. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo. Fala assim, mas não é possível. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí você chega lá, você vê aonde está a fundação. Você fala, meu Deus, mas tem quase um outro enterrado. Mas o incêndio deixou tudo distorcido, irmão. Foi lá embaixo. Cuide da raiz. A árvore que vence uma grande tempestade são as que têm raízes profundas. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas todos nós somos precavidos pela palavra de Deus. Precisa permanecer nele. Porque se permanecer nele, irmão, o diabo vai vir oferecer um mau negócio para você. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Porque os negócios do diabo é roubar, matar e destruir. Esse é os negócios que ele tem. Vim aqui oferecer um negócio para você que você não pode perder. Irmão. Você vai sair com aquela mulher, você vai usar aquela droga, o negócio vai ser top. Aquilo lá vai dar um prejuízo na sua fé. Sim ou não? Sim ou não? Aí o diabo vem, investe em você.
Se você foi revestido, a Bíblia fala que você tem que resistir. Ele não vai deixar de investir em você. Aprenda, batalha espiritual. O diabo não vai deixar de investir pesado em você. É você que vai ter que resistir aos investimentos dele. Você está aqui ou não? Estou falando sobre investimento. Aqueles que permanecem em Cristo receberão dele consolo. Mas tem que permanecer. Proteja a sua fé. Não importa se seu patrão. Irmão, eu não gosto de você não. Você é crente? Sou. Eu não gosto de você não. Vou te mandar embora. Você vai negar então agora por causa disso? Apóstolo, mas você não sabe as minhas contas. Mas você não sabe quantas contas de Deus, de promessa, tem para a tua vida. E às vezes você abre mão por causa de uma afronta do diabo que investiu na tua fé. E quando ele investe na sua fé, ele pega um dinheiro ruim, joga no dinheiro bom e destrói. Você está aqui ou não? Está fazendo sentido ou não? Daniel perseverou até o fim. E mesmo assim foi jogado na cova. Mas mesmo na cova, ele foi livre. Você está aqui? Talvez a sua fé não te tire da cova, mas a sua fé te livra na cova. Tem lutas que eu falo assim, por que Deus me permitiu entrar? Mas lá na luta, Deus me protege. Mas há uma angústia. Por que, meu pai? Não interessa. O que interessa é que Deus está nos protegendo na prova. Você pode dar um aplauso a Jesus aí? O que interessa é que Deus está. Invista na sua fé, não viva uma vida de desperdício, não perca seu tempo. Você passa aqui 2 horas, estava 16 graus quando eu saí de casa, aí você chega aqui, investe na sua fé e chega ali fora, você pega e rasga a nota de 200 e joga fora. Escute, termina aqui, ó. Deus, pela fé, nos dá a visão de coisas eternas. Não de coisas temporais, mas de coisas atemporais, que permanecerão. Você está aqui ou não? Mas sabe qual é o grande desafio? É o que está em 2 Coríntios 4,4. Coloca aí. 2 Coríntios 4,4. Por que é tão difícil investir na fé? Por que é tão difícil? Porque quando você fala de Jesus, você fala da palavra, tantas pessoas rejeitam, humilham, mas você fala do Tizuki Yamazaki, você fala do não sei quem, todo mundo, que legal. Mas quando você fala do Evangelho de Jesus, torcem até o bigode, parece que você xingou um palavrão. É por causa disso aqui, ó. E você não pode fazer parte disso em hora nenhuma. 2 Coríntios 4,4 diz assim, ó, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem está aqui, diga amém. Por isso que eu demorei um ano e meio. Por que eu digo 1 ano e meio? Porque 1 ano e meio a minha esposa foi iluminada, mas ela não conseguia acender a luz na minha mente. Ela não conseguia. Amor, vão na igreja. Não vou. Eu não casei com você crente, eu casei com você católico, e não vem me encher a paciência com esses negócios não. Eu tenho a minha fé, você tem a sua. E daquele dia em diante eu comecei a ir na igreja católica de birra. De birra. Eu rezava terço, eu enrolava. E pulava. 1 ano e meio. Eu falei, não vou. Estou dando meu testemunho, não vou. Vai ter encontro na igreja evangélica. Eu vou para o cursilho na igreja católica. Bom, não vou. Pode ir. Eu vou para o cursilho. 3 dias lá na igreja. 3 dias. Saí de lá, não, agora não. Negócio diferente agora. Preciso ter um santo devoto. Estou parado no céu, estou falando diante de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou parado no sinal da Rua 7. Chega um rapaz e fala assim: ó amigo, tem uma moedinha aí? Não. Falei, então toma esse papelzinho. Peguei um papelzinho, Santo Expedito.
oração do Santo Expedito. Eu coloquei a oração, orei, falei, a partir de hoje, o meu padroeiro é o Santo Expedito. Eu nem sabia que era santo para casar, eu já estava casado, ué. Falei, vou casar de novo então. Peguei e coloquei no negócio do carro. Estou falando diante de Cristo. Coloquei diante do carro, ali naquele quebra-sol. Coloquei ali, quebra-sol. Ia sair de casa, baixava o quebra-sol. Padroeiro, agarra aí, tamo junto. Tal. Mas um dia, o verdadeiro padroeiro se apresentou e nunca mais eu larguei essa fé. Nunca mais. Nunca mais. Eu vi que estava todo mundo morto já, que eu não estava. É Bíblia. É Bíblia. Eu termino com uma sentença. Fé é a capacidade de ver além de sua própria capacidade. Isso é fé. Fique de pé.